Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Nice Bolos e vamos para mais uma decoração. Eu tenho aí um bolo de 10 centímetros de altura por 15 de diâmetro. O recheio é moça cremosa com morango. É um recheio muito gostoso, muito fácil de fazer. Então, aí, olha, tô depositando chantilly com a manga de confeitar, como eu sempre deposito aqui nos vídeos para vocês. Eu uso o bico perlê, mas quem não tem pode fazer normal, só com a manga mesmo. Eu uso o bico porque eu tenho e meus clientes também, como eu já falei para vocês, meus clientes não gostam de muito chantilly. Deu para perceber também que eu não uso a pré-camada. A pré-camada é para segurar os farelinhos. Como a minha massa é uma massa que não esfarela, é uma massa bem estruturada, eu não uso a pré-camada. Eu já coloco diretamente com o saco de confeitar, fazendo isso para que também não fique muito chantilly. Fique uma pré-camada, acaba tendo um pouco mais de chantilly, e meus clientes eles não gostam muito, então a gente procura trabalhar da maneira que agrade mais o cliente. Então é isso, olha. Começa a alisar sempre pela parte de cima do bolo. Não tem problema, colocou, ficou um pouquinho, não tá niveladinho, tá faltando chantilly, vai colocando, vai preenchendo, até você sentir que ele tá niveladinho, tá bom? Olha, tô colocando mais, porque ele ficou, não tá totalmente niveladinho, e aí a gente vai dando uma alisadinha, a espátula sempre fechadinha, nunca aberta, a espátula de alisar. Vocês perceberam em cima que ele não tá totalmente niveladinho. Não tem problema, porque quando eu passar agora a minha espátula alisadora na lateral, o chantilly vai subir e quando eu puxar para dentro, ele vai preencher os espaços que estão faltando. Correto? Então, aí, ó, para vocês que já são inscritos aqui no canal, não esqueça de deixar o like aqui, comentar, é muito importante para o canal, para o crescimento. O comentário ajuda bastante no engajamento. E isso mostra para o YouTube que vocês estão gostando do produto que está sendo postado aqui. Então, eu peço para vocês que comente, que deixe o likezinho de vocês, compartilhe o vídeo. Para vocês que não são inscritos, se inscreva no canal, ative o sininho, para toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, vocês serem notificados com um novo vídeo. Compartilhe o vídeo, indique para os amigos. Tem muita gente começando agora na área da confeitaria, aqui tem vídeos super fácil de fazer, decoração simples. E é isso, gente. Olha, na lateral faltou chantilly, então tô preenchendo, colocando um pouco mais, porque o bolo, gente, o bolo tem que ficar niveladinho, não pode ficar aquele efeito afunilado, tá? Tipo efeito vaso, fino embaixo e aberto em cima. Então, ele tem que ficar retinho. Então, aí, sempre passando a espátula, vendo, dá uma olhadinha, dá uma distância, olha para ver se ele não tá afunilado, como eu falei para vocês, porque fica feio, fica aquele efeito barril. Então, aí, ó, tô tirando o excesso. Vocês perceberam que quando eu tiro o excesso do chantilly, já a parte de cima que não tava tão niveladinha, ela já começa a nivelar. Então, assim, confeitaria a gente não pode ter pressa. Às vezes a gente olhando assim fala, nossa, é super fácil. Não. Não é que é difícil. Às vezes, a gente passa por alguns percursos, assim, uns maus bocados, porque tem bolo que sai de boa, e já tem bolo que dá um pouco mais de trabalho para fazer. Então, o que eu falo? Confeitaria tem que ter paciência. No caso aqui, eu sou apaixonada pela confeitaria e eu gosto muito do que eu faço. Procuro passar o melhor para vocês. Eu explico para vocês da maneira que eu gostaria que explicasse para mim, da maneira que eu vou entender. Porque não adianta eu ficar falando difícil aqui, usando que vocês não vão conseguir entender. Então, assim, ó, é o que eu falo para vocês.
da maneira que eu gostaria que as pessoas me explicassem para que eu aprendesse. Então, aí, olha, nivelou lá em cima, tá? Tá completamente retinho. Então, a gente vai puxando de fora para dentro com a espátula inclinada, levemente, e vai tirando, fazendo todas as quinas para ela ficar perfeitinha. Se fosse o caso da quina não ser perfeita, ser uma quina imperfeita, que tá super na moda também, era só passar a espátula alisadora, tirar o excesso e alisar novamente. O que subisse ficaria. Mas aqui não é esse caso, porque o cliente, ele me mandou a inspiração e eu sempre friso para vocês aqui. Eu faço exatamente da maneira que o cliente pediu. Embora, às vezes, eu acho que ficaria melhor de uma outra maneira. Quando eu tenho a liberdade de falar para o meu cliente, que já é um cliente antigo, que eu sempre friso isso aqui para vocês, eu dou a sugestão. Não é o caso desse cliente, é uma cliente veio indicada por um outro cliente meu, e ela falou que queria assim, que era um bolo para uma senhora, e geralmente, pessoal, bolo para senhora, para senhor, homem, senhora, mulher, geralmente eles gostam, eles preferem um bolo mais discreto, um bolo mais simples, que não tenha tanta, vamos dizer assim, muito fantasioso, muito incrementado, né? Pessoas idosas, eles gostam de bolo assim mais discreto, né? Devido à idade, às vezes devido à religião que a pessoa tem. Então, assim, eu fiz exatamente do jeitinho que a cliente me passou. Rodapé. Rodapé eu sempre falo para vocês, caprichar no pezinho do bolo, deixar ele bem limpinho, para poder estar entregando um trabalho com capricho, com carinho, porque o cliente, quando ele te pede um bolo, ele tá depositando todas as expectativas dele em você, no seu trabalho. E é muito gratificante quando a gente entrega um trabalho para o cliente e você vê na expressão da pessoa que ela gostou, que ela ficou satisfeita com o produto que foi pedido e que você está entregando exatamente aquilo que a pessoa quer. Então, é o que eu falo para vocês, segue sempre o que o seu cliente pediu, cor, massa, recheio, eu sempre falo, quando o cliente me faz um pedido, eu dou um último checklist, né? Fechou o orçamento, então eu sempre falo para ele. Então, vamos recapitular tudo aqui. O bolo é pro dia tal, a massa tal, recheio tal, para entregar tal hora, o topper tal, idade, nome, entendeu? Então, eu sempre friso isso e deixo tudo por escrito. Eu não apago as conversas para que depois, se o meu cliente questionar alguma coisa, então eu passo para ele, olha, mas foi pedido isso, foi falado isso, você quis assim, então é uma prova de que eu tenho, de que foi feito exatamente como ele me pediu. Aí, olha, eu tenho no saco de confeitar um chantilly rosa, que para mim foi a cor que ela me mandou. E eu tô fazendo aí, ó, com bico perlê. Dá para fazer sem o bico perlê também, tá? Vou fazendo assim uns pinguinhos, né? Umas bolinhas. Vamos falar bolinha que é mais... Dá pra pessoa entender. Com uma espátula, eu vou fazendo movimentos de baixo para cima. Não tem espátula, gente? Não tem problema. Dá para fazer sem espátula, dá para fazer com o cabo de uma colher, com a ponta de uma faca, com uma colherzinha de chá ou de sobremesa. Dá para fazer da mesma... O efeito vai ser o mesmo, tá? Eu tô usando essa espátula, que é de patê, porque eu tenho aqui e é a que eu uso, mas já usei colher, já usei outras coisas aqui que dá para fazer também. Então, vou fazendo esses movimentozinhos para cima. Gente, não tem uma regra, tá? É um maior, é um menor, é um mais caidinho pro lado, é um mais em pezinho. Não tem uma regra, tá? Eu costumo dizer que esse trabalhinho é um abstrato, tá? É assim, não tem assim um sentido certo. Olha, ficou uma coisa bem simples. Poderia estar usando uma espátula de textura na lateral? Poderia. Mas como assim, é representando como se fosse um vaso, então eu deixei lisinho porque foi o que a inspiração que ela me mandou, ok?
Então, aí, com um pincel de pintura, eu peguei o meu glitter, glitter não, gente, o pó para decoração dourado, diluí no álcool de cereal, e aí eu vou fazer esses chamuscadinho, tá? Esses arabescos, para dar um glamourzinho no bolo, tá? O rosinha que eu usei no rodapézinho do bolo, eu fiz ele com... É um tom de rosa seco, tá? Eu não tinha rosa seco. Para mim fazer esse tom, eu peguei o chantilly branco, pinguei algumas gotinhas de corante vermelho, vermelho morango, bem pouquinho, gente. Aí vocês vão mexendo e vocês vai chegar no tom do rosa seco. Pode ser um rosa mais claro, um rosa mais escuro. Eu fiz assim porque foi o tom que a cliente me pediu e eu volto a falar novamente. Sigo exatamente a cor, a maneira que o cliente me pediu do bolo, porque é muito chato o cliente te pedir e chegar na hora de entregar e aí depois o cliente questiona assim: ah, mas aí não era esse tom que eu queria, porque eu ia usar os balões na mesma cor, né? Ficou um pouco desproporcional. Então, assim, é por isso que eu sigo exatamente a maneira que eles me pedem, tá? Porque é tudo isso. O cliente, quando ele te pede um bolo naquela cor, naquela decoração, é porque ele já fez uma junção de como vai ficar o bolo no cenário que vai ser montado lá no evento, ok? Então, aí, ó, com chantilly branco, você faz um montinho para colocar as rosas. Por quê? Porque você pode colocar diretamente no bolo? Pode, gente, mas o que que vai acontecer? A rosa, ela vai ficar ali afundada, achatada ali dentro. Então, com esse montinho de chantilly, a rosa se sobressai, né? O topo, no caso, né? Ela se sobressai e fica mais bonitinho. Gente, essas rosas sou eu mesma que faço, tá? Eu mesma que confecciono aqui na minha casa, porque às vezes eu peço para a pessoa fazer e a pessoa não tem tempo, ela fala que tem que ter dias de antecedência, então aí eu prefiro fazer, tá? Tem um videozinho aqui no canal, lá no comecinho, quando eu comecei, a gravação tá bem clara, porque tava um sol muito forte, mas dá para entender, tá bom? Então é isso, gente. Olha, já tá pronto o bolo. É um bolo muito simples, uma decoração bem simples, mas assim, que deu assim um efeito que eu achei que ficou bem legal. Olha, para uma senhora ficou bem discreto, tá? Exatamente do jeito que a cliente me pediu, e eu fico muito satisfeita quando eu entrego o meu trabalho para o cliente e ele me dá um feedback positivo. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa decoração. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e segue aí as fotinhas para vocês.